Olá, boa noite. Sou Noale Araújo, professora, psicóloga e professora do curso de Psicologia. E estamos aqui hoje dando continuidade às gravações da live para o Programa de Desenvolvimento Profissional em Educação, PDPE, do Centro de Ciências da Saúde, né, o CCS. E estamos hoje com uma convidada ilustre, que eu vou apresentar aqui, que veio contribuir com esse nosso momento, que será de muitas trocas e um bate-papo bem legal sobre um tema extremamente importante e relevante, articulando a formação, a sala de aula e o mercado de trabalho. Então, hoje nós estamos aqui com a doutora Tânia Mara Souza. Vou aqui ler um pouco do currículo dela, né, de um breve do extenso currículo dela. A doutora Tânia Mara é secretária de Saúde do Estado do Ceará, é médica formada pela Universidade Federal do Ceará, possui residência em infectologia e especialização em medicina do viajante pelo Royal College of Glasgow, na Escócia, e especialização em gestão das clínicas pelo Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. É mestre em Saúde Pública, vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, foi superintendente da rede hospitalar da Secretaria de Saúde do Ceará, CESA, além de diretora clínica, técnica e geral do Hospital São José. E a doutora Tânia, antes de assumir a titularidade da pasta, ela estava como secretária executiva de atenção à saúde e desenvolvimento regional do estado do Ceará. Doutora Tânia, boa noite, né? Queria iniciar agradecendo a disponibilidade por estar aqui conosco nesse momento. Queria também dar boa noite, professora, agradecer também o convite da professora ali por estar aqui, a sua presença, né? Prazer enorme conhecer, e dar boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo, especialmente os professores e professoras aqui da Unifor. Ah, que maravilha! Esse momento é um momento muito rico que a gente pensou, né, e foi pensado com muito zelo e muito carinho para que a gente possa dialogar hoje e levar, né, aos que estão nos assistindo, as professoras, os nossos professores, uma reflexão sobre o que é que a gente precisa fazer, né? Como é que a gente pode articular essa sala de aula no intuito de visualizar esse mercado de trabalho, esse ingresso no mercado de trabalho. E a doutora Tânia, né, como eu disse assim, esse currículo resumido que eu li, mas de forma muito rica, vai contribuir um pouco com esse nosso diálogo. Doutora Tânia, eu queria só começar fazendo uma pergunta que de forma mais, né, geral, que a senhora pode chamar você ou senhora? Pode chamar, se você quiser, Tânia. Ótimo. Poderia nos contar um pouco sobre a sua trajetória, na sua experiência, né, em todos esses anos de gestão na saúde pública, como foi, como está sendo aí o seu percurso? Então vamos lá. Comecei fazendo faculdade de medicina pela Universidade Federal do Ceará. Na época só havia a Universidade Federal do Ceará como faculdade de medicina. Por volta do 5º semestre eu comecei a trabalhar com pesquisa. Né? Eu recebi uma bolsa de iniciação científica, eu trabalhava no ambulatório de doenças infecciosas, né? Sexualmente transmissíveis, com o professor Ivo Castelo Branco. Logo após, eu fui para a bolsa do CNPq, eu terminei a faculdade com bolsa de pesquisa, né? Mas no 5º semestre da faculdade, a gente tinha um estágio que a gente fazia uma prova para passar pelo Hospital São José de doenças infecciosas. Então, eu passei nesse estágio, comecei a conhecer o São José nesse momento. E quando eu entrei em São José, eu disse, eu vou trabalhar nesse hospital, né? Quando eu terminei a faculdade, eu passei um ano no programa de saúde da família, no interior. Depois eu fiz a prova de residência e passei para trabalhar no Hospital São José, para fazer minha residência no Hospital São José. Aí eu passei, foram 2 anos de residência. Assim que eu terminei a residência, teve um concurso do Estado
E aí eu passei para o Hospital São José. E lá eu fiquei, né? Então, assim, minha vida profissional, eu considero o Hospital São José minha segunda casa, né? Eu sou apaixonada por aquele hospital, por tudo que eu aprendi lá dentro, pelas pessoas que trabalham lá dentro. Mas, paralelamente a isso, também eu fiz um concurso para a Prefeitura de Maracanaú, passei lá também, e eu trabalhava nos 2 hospitais, e lá eu comecei, na verdade, eu comecei a gestão no Hospital Municipal de Maracanaú. Fui chefe da emergência, depois fui para a carga de direção. E no Hospital São José eu passei por todos os setores. Eu fiz emergência, eu fiz ambulatório, programa de internamento domiciliar, eu também visitava o paciente em casa. E acabei entrando na gestão do Hospital São José, numa eleição que houve para diretor do corpo clínico. E eu sempre fui muito, assim, muito incomodada. Sempre quando via coisa errada, eu procurava ir atrás para resolver. E isso aí fez com que eu tivesse várias propostas para melhorar o hospital naquela época, que era a eleição, né? Então eu concorri com outro profissional, muito gabaritado também, e acabei ganhando a eleição. E aí começou a minha gestão no Serviço Público do Estado, né? Eu passei uns 4 a 5 anos como diretora clínica do Hospital São José. Depois eu fui para a direção geral do hospital, mas eu passei 1 ano e meio, mais ou menos, na direção geral, quando eu fui convidada para ir para a Secretaria de Saúde coordenar a rede hospitalar e ambulatorial, que é a superintendência. E aí eu fiquei de 2018 até 2019, até meados de 2019, quando eu voltei, mudou o gestor da pasta, e eu voltei para o Hospital São José. E aí, no São José, eu fui para a direção técnica, né? Isso foi em 2019, eu até fiz também, nesse período, eu acabei entrando aqui na Unifor, fiz um semestre de Direito, que eu achava que era muito importante, e é muito importante para a gente trabalhar em saúde. E depois, no final do ano de 2019, fiz a prova de mestrado, né? Nesse interim também fui para a Escócia, fiz meu curso de especialização. E fiz o mestrado de saúde coletiva já no final de 2019, eu passei na prova. Aí veio 2020 com a pandemia. Né? E na pandemia eu acabei coordenando todas as ações de Covid, combate à doença de trabalho dentro do hospital, em 2020, 2021. No final de 2021, houve mudança da pasta da Secretaria de Saúde, aí eu fui convidada a voltar novamente para assumir a pasta de Secretaria Executiva de Atenção à Saúde e Desenvolvimento Regional, um nome bem grande, bem extenso. E lá eu fiquei, acho que foi setembro de 2021 até o final de 2022, quando mudou o governo, e eu fui convidada para assumir a gestão da Secretaria de Saúde do Estado. Nesse período, eu trabalhei em 2 hospitais privados, onde eu fiz a coordenação do controle de infecção hospitalar, porque a infectologia, ela tem esse campo, né? Você tanto faz a parte clínica, como você faz a parte hospitalar, e como você trabalha também com infecção hospitalar. E eu era coordenadora de controle de infecção hospitalar. Então, tudo isso me proporcionou ter uma visão ampla, tanto do serviço privado como do serviço público, né? E foram muitas experiências, aí acho que já passam de 2011 para 2024, são 13 anos, fora que eu trabalhei em gestão no Hospital de Maracanaú. Eu acho que eu tenho uns 15 a 16 anos de gestão, tanto serviço público como privado. É muito bom, né, ouvi-la e estar conversando com uma pessoa com essa experiência, né, tão destacada aqui pela sua, pelas conquistas mesmo, né, que são notáveis, como você colocou, e em todos esses âmbitos, né, seja na gestão, seja na área, né, lá como o Hospital São José, os outros hospitais, todos que você colocou aí o seu percurso. E aí, assim, enquanto universidade, o que a gente precisaria, né? Como é que a universidade poderia pensar a formação desse aluno para que tivesse uma experiência tão rica assim também como a sua, né? Eu fiquei imaginando aqui, a gente poderia pensar, né? Se a gente tivesse eu imagino que em toda essa sua experiência, como você mesma colocou, doutora, tanto na gestão quanto, né, na atuação no hospital, na clínica,
ambulatório, conhece de fato, né, o desempenho dos profissionais por onde, né, você acompanhou e vem acompanhando. E aí a gente ficou pensando assim, né, se tivesse um estagiário para que você precisasse contratar esse estagiário, né, para você de fato escolher esse estagiário, que competências, que critérios seriam necessários, né, competências técnicas, comportamentais, atitudinais, esse estagiário se destacaria para ser contratado aí numa gestão, né, que a senhora acabou de falar. Então, a gente vê muito a questão de currículo, né? Mas hoje a gente tem que considerar muito a questão das habilidades. Né? Saber se comunicar, para mim, é muito importante. Né? Ter foco, ter determinação, ter empatia. Para a gente que trabalha na área da saúde, a pessoa tem que saber se colocar no lugar dos outros. Né? Essa questão de humanização é muito importante. E também tem a questão das inovações tecnológicas, né? Eu acho que hoje não dá para a gente trabalhar na área de saúde sem você querer aprender mais na parte da questão de saúde digital, de informática, porque isso é uma coisa que vai acompanhar, agora só cresce, né? Hoje a gente tem trabalhado muito lá na Secretaria de Saúde, a gente tem um painel com os indicadores de saúde que eu acompanho diariamente, eu tenho dentro da minha sala, e eu vou aprendendo com os meninos da informática, porque eu não tive essa possibilidade, eu fui aprendendo, na verdade a gestão eu fui aprendendo, porque eu era muito focada, eu queria aprender, eu ia estudar, mas eu não tive tempo de fazer cursos de informática e hoje eu sinto falta. Então, eu acho que é importante a pessoa que vai trabalhar na área de saúde já ter pelo menos uma noção básica de informática, e ter essas características importantes, comunicação, foco, determinação, pensamento de inovação e, acima de tudo, ser proativo. Eu acho que, acima de tudo, a gente tem que tentar não aceitar as coisas erradas, batalhar para transformar, para melhorar, trazer ideias novas, isso é muito importante. E comunicação, né? A gente tem um problema de comunicação muito grande. Eu sempre disse para os meninos, a gente tem que saber se comunicar tanto dentro da Secretaria de Saúde como fora, para que as pessoas entendam o que a gente trabalha, porque a Secretaria de Saúde é uma pasta imensa e lida com aquilo que é mais importante para a população, que é a sua saúde. Né? E a gente faz tanta coisa, o governo faz tanta coisa na saúde e a gente não consegue passar isso para as pessoas. Então a gente tem que saber se comunicar mais, né? E dentro da secretaria a gente poder passar o que a gente quer para as pessoas, para a gente poder alinhar. Eu sempre digo, a secretaria ela tem que funcionar com 100 a Tânia titular da pasta, porque eu acho que é isso que é liderança, as pessoas saberem que você está lá fazendo serviço, que as pessoas têm que acompanhar o seu pensamento de querer mudar, de querer transformar. Então, eu acho que essas habilidades aí eu acho que são fundamentais, mas acima de tudo empatia e humildade. Humildade, saber que a gente não sabe de tudo, que a gente tem que aprender todo dia. E na área de saúde a gente tem que estudar todo dia, né? Vai se reciclar. Muda muito rapidamente. É muito boa essa sua colocação, doutora. E a gente aqui está ao vivo, né? Tanto com professores, professoras que estão nos assistindo. E a gente também coloca que eles podem fazer perguntas. Não sei se vocês estão observando, mas eu estou o tempo todo acompanhando aqui, porque eu estou com o chat aberto, para que a gente possa dialogar um pouquinho e refletir sobre todas essas características que são extremamente relevantes, que acabaram de ser descritas aqui pela doutora Tânia. De fato, a gente sabe que o mercado de trabalho, ele tem vamos dizer assim, um modo, uma exigência desse profissional para que ele se destaque, né, no mercado, né, na formação que ele tenha, no curso que ele se formou, né? O Centro de Ciências da Saúde, nós temos 11 cursos, né? Então, é uma formação muito diversa, né? Temos todos os cursos da saúde. E aí, a gente sabe que existem setores, instituições que têm especificidades, mas eu acho que essas características que você destacou, doutora, elas de fato são relevantes para qualquer contexto de trabalho, né? Seja ele público, privado, seja ele
ele no âmbito da saúde, no âmbito de uma clínica privada, de um hospital, de uma unidade de saúde, da saúde pública, da saúde coletiva, enfim. Em todos os contextos são necessárias essas habilidades. Concordo contigo. Isso é uma dica importante para que a gente, né, enquanto professor na sala de aula, esteja atento. Como é que a gente pode desenvolver isso nos nossos alunos, né? Como é que a gente pode trabalhar isso no dia a dia da sala de aula? Né? Dentro, né, dos nossos projetos de ensino, a gente sim prioriza todos os nossos objetivos, né, que atendam a parte cognitiva, procedimental, atitudinal, e a gente precisa também olhar para esse despertar desse profissional, dele aprender a ser, né? Como você disse, a principal característica é a humildade. Exato. Não é, doutora? É um diferencial, eu acho diferencial, importantíssimo, porque você acaba, com a humildade, você acaba conquistando as pessoas, conquistando posições que você nem esperava, com a simplicidade, tornar tudo muito simples. Eu sempre também digo muito na Secretaria de Saúde, vamos simplificar as coisas, né? O paciente, quando chega, ele quer mais objetividade, quer olho no olho, quer que a pessoa sinta também o que ele está sentindo. Muitas vezes o paciente procura um profissional de saúde para ter um pouco mais de atenção, né? Então a gente tem que trabalhar muito, eu aprendi muito no São José essa questão de humanização. Porque lá no Hospital São José a gente trabalha muito com pacientes com doenças negligenciadas e pessoas em situações de vulnerabilidade muito grande. E a gente sempre procurando fazer o melhor para aquelas pessoas que são muito desassistidas, né? Com certeza. Aqui tem uma pessoa no chat que está dizendo, de fato, o mercado atual, qual a relevância do desenvolvimento dessas habilidades, né, de comunicação, como são importantes, que a senhora também destacou, não é? E você vai aprendendo isso, o livro ensina, mas eu acho que a prática, né? O dia a dia, a sala de aula, o próprio comportamento, né, da sala de aula também ensina muito, né, para desenvolver essas habilidades que são relevantes. Professora, assim, na minha época da faculdade, a gente não teve, essa oportunidade de ter alguma cadeira que a gente pudesse ter mais um desenvolvimento de expressão, de entendimento, até alguma parte psicológica. Sim. Hoje, se você perguntasse para mim o que é que faltou na minha época da faculdade, eu diria que faltou essa questão mais... Porque é profissional de saúde, a gente tem que ter entendimento, tudo que a gente passa dentro da área de saúde, que são muitos sofrimentos, a gente precisa ter uma base para suportar também tudo aquilo, porque nós somos pessoas sensíveis, né? Então, eu acho que uma cadeira que desenvolvesse mais essa questão de entender a finitude, né, de saber passar isso para a família, que a gente tem dificuldade de expressar a finitude de um paciente, de dizer que aquele paciente não tem mais... não tem mais prognóstico, a gente pode levar para casa. Então, essa capacidade, essas habilidades, a gente não foi trabalhado isso na faculdade. Eu sei que a prática, ela é que vai nos ensinando, mas a gente precisava passar para algum, sei lá, algo na minha cadeira que eu falo, faculdade de medicina. Uma outra coisa que eu senti muita falta foi que eu não tive nenhuma cadeira de gestão de SUS. Né? As leis do SUS é o nosso sistema, assim, se você lê o SUS, é o melhor sistema de saúde do mundo. E eu passei 6 anos de faculdade de residência onde eu não tive nenhum acesso a entender o que era o SUS, quais eram as diretrizes do SUS, quais são as principais leis que norteiam o SUS. Isso é fundamental para o gestor. O gestor do sistema público, ele tem que saber SUS. Tem que saber SUS, porque a gente vai saber como é que a gente pode desempenhar, desenvolver políticas e como é que a gente pode executá-las. A base são as normativas do SUS. Né? Ser secretária de saúde, eu sempre digo, você tem que ter muita vontade de estar como secretária de saúde, com muita missão, com muito desejo de querer mudar as coisas, de querer fazer algo diferente pela população, porque a gente, todo dia, professor, eu recebo ordem judicial. Eu imagino. Todo dia recebo ordem judicial, a gente tem que responder ao Tribunal de Contas, tem que responder ao Ministério Público. Então, se a gente não tiver uma formação, um entendimento de como é que as leis do SUS, como é que eu posso trabalhar,
a gente acaba se comprometendo. Então, eu senti muita necessidade e aprendi muito. A Secretaria de Saúde, para mim, desde a primeira vez que eu fui para a Secretaria de Saúde como superintendente, eu aprendi muito e continuo aprendendo lá dentro. Né? Eu imagino. E digo mais, uma coisa que é muito importante lá dentro, que a gente sente falta até para contratar, são profissionais que entendem de direito em saúde. Interessante. A gente tem muita dificuldade de encontrar pessoas que já têm entendimento quais são as leis, quais são as normativas, qual o processo que pode fazer, porque são muitas licitações, são muitas dispensas que a gente tem que fazer para comprar, para não deixar faltar nada para o paciente, né? Imagino. E tudo são situações que nos colocam em risco. Então a gente tem dificuldade de contratar profissionais que tenham esse entendimento da legislação referente aos Isso. Ou seja, são muitas, né, demandas e necessidades de formar, né, para que possamos formar esses profissionais para atuar de forma efetiva, né? Eu acho que teve uma coisa que me chamou a atenção, né, da sua fala, doutora, quando você diz assim dessa necessidade dessas habilidades socioemocionais, e coincidiu com a pergunta aqui do chat também, né? Como é que a gente pode desenvolver isso? Na psicologia a gente trabalha muito isso, né? Mas a gente tem hoje no Centro de Ciência da Saúde as matrizes curriculares dos cursos integradas, onde os alunos de todos os cursos da saúde, eles fazem disciplinas juntos exatamente para trabalhar essas habilidades que às vezes é mais desenvolvida em um curso do que em outro, e essas matrizes contemplam, né, esse currículo, essa matriz integrada com esses cursos da saúde. Eles vão para campo, fazer estágios juntos, para desenvolver esse potencial de trabalhar juntos também, né? Trabalhar em equipe. Em equipe, sim. Tem aqui várias perguntas, doutora. Posso ler alguma? Pode. Não sei se eu vou dar conta de responder todas, né? De fazer todas. Tem gente que perguntou aqui, a Liana, né? A valorização das ações transdisciplinares na humanização e intervenção do profissional de saúde. Muito rico, né? E provocam cada vez mais amplitude no atendimento de pessoas nos hospitais. Tem gente dizendo assim, tema muito bom, espero que também com a educação física esteja engajado em programas de saúde pública. Sim, né? A gente está fazendo um programa agora, professora, de fortalecimento de atenção primária, onde a gente vai para o litoral leste do estado do Ceará, que são os municípios ali do Vale do Jaguaribe. A gente vai levar articuladores, capacitadores para fazer todo um trabalho de atenção primária, porque a gente quer trabalhar com a prevenção e promoção de saúde, né? A gente se preocupa muito com o hospital, né? Se fala muito de hospital, que o hospital isso tem que crescer, tem que aumentar, mas a gente tem que pensar o que é que não leva as pessoas a irem ao hospital. Que isso é educação. Eu não consigo ver a gente desenvolver a saúde sem estar atrelada à educação. Então, a gente tem que trabalhar a atenção primária, a porta de entrada do cidadão, é a ordenadora. E a gente precisa organizar, a gente precisa reciclar nossos profissionais, a gente precisa compreender o que é que está acontecendo no território para que a gente possa organizar a rede e que menos pessoas adoeçam e procurem as unidades hospitalares, né? Que a gente consiga resolver os problemas das pessoas na sua região. A gente tem trabalhado fortemente para descentralizar as ações de saúde. Ótimo. Né? No ano passado a gente abriu uma emergência de politrauma lá no Vale do Jaguaribe e no Limoeiro, e também o serviço de oncologia. A gente, finalmente, ano passado, o Estado entregou o plano estadual de oncologia, onde a gente pretende expandir a oncologia em todo o território do Ceará, para que as pessoas fiquem em suas regiões, eles venham menos para cá. Né? E essa questão da transdisciplinariedade que foi falada aí é muito importante. A gente não trabalha, cada vez mais a gente sabe que a gente não trabalha só, a gente precisa um dos outros. Está aí a pandemia do Covid que mostrou que se a gente não tivesse todo mundo junto, médico, fisioterapeuta, psicólogo, assistente social, todo mundo junto para poder atender essa demanda de pacientes, a gente não ia ter uma resposta que a gente salvou muitas vidas. A gente teve muitos óbitos, mas a gente salvou muitas vidas. Mas foi a união de todos. E eu fico muito feliz, por exemplo, quando eu entro dentro de um hospital, como eu fui semana passada no HGF, que atualmente é o nosso maior hospital. E mesmo naquela situação que a gente vê muita gente, mas a gente vê equipes
ali se reunidas. Eu cheguei no momento em que a equipe toda, enfermagem, psicólogo, serviço social, médico, enfermeiros, técnicos, estavam ali todos juntos discutindo a rotina do plantão, o que é que estava acontecendo, passando as dificuldades, o que é que estava faltando, que a gente chama de roto, né? E aí a gente está vendo que isso está acontecendo nos nossos hospitais. No São José isso acontece. É importantíssimo que inicie o plantão e toda a equipe saiba o que está acontecendo dentro da unidade, né? Para que as coisas funcionem direito. E para a gente entender cada vez mais que nós precisamos um dos outros, para que a coisa funcione. Isso, e aí volta para o ponto, né, desse olhar, desse cuidado, dessa atenção humanizada, né? E é exatamente o que as pessoas estão colocando aqui no chat, colocando, importante destacar, né, na fala da palestrante, né, o destaque da fala, a necessidade da humanização e do cuidado, né, ao usuário, essa forma, né, de antes de ver todo o plantão como é direcionado aí para os profissionais. E o usuário que, né, procura o SUS em todos os seus níveis, principalmente na atenção básica, tudo isso que a senhora colocou, né, doutora? Perfeito, eu tenho uma participante aqui que colocou perfeito ter essa visão de sua aplicabilidade na formação e na prática do fazer em saúde, que é exatamente esse objetivo da live, né? É de trazer a expertise dessa, né, da doutora Tânia, de um profissional que está atuante, que tem informação todos, né, de todos os dados, de todos esses âmbitos da saúde que ela passou, né, o que ela atua, e trazer aqui para vocês, para que a gente possa discutir, refletir sobre isso na formação dos nossos alunos. Eu queria ressaltar também, professora, que a gente se preocupa muito, né, na execução, mas todo dia eu converso com a minha equipe e peço, por favor, se coloque no lugar do paciente. Se coloque no lugar do paciente, porque tem pessoas que não podem esperar. Então, a gente tem que estar muito ligado, meu celular ligado 24 horas. E a nossa preocupação é da gente tentar sanar um problema que a gente tem, que é crônico, né? Que são esses pacientes nos corredores dos hospitais. Então, a gente tem trabalhado muito para desenvolver, ampliar a rede dentro do estado do Ceará. E isso, nosso governador, ele é muito sensível. Ele me cobra muito, né? E para que a gente possa dar atendimento de dignidade à população cearense. Então, essa questão da humanização, a gente trabalha tanto dentro das nossas redes, e tem que trabalhar. Eu fico muito, muito triste quando eu recebo alguma reclamação, e também na própria secretaria. A gente tem que trabalhar, nós mesmos gestores, nós que somos secretários, eu tenho uns 5 secretários executivos comigo, a gente tem que trabalhar muito para que a gente possa sempre atender bem as pessoas. E na hora da nossa execução, do nosso trabalho, a gente pensar na população e nos nossos colaboradores. Né? Eu sempre digo, a nossa missão, a nossa meta é o paciente. Mas quando a gente melhora o atendimento do paciente, a gente também melhora a situação de trabalho dos nossos colaboradores, que isso é importantíssimo, porque eles também tem que estar bem para poder executar. Sim, que não é feito só de um lado, né? Não é de uma única o trabalho, né? Doutora Tânia, então as pessoas estão aqui, né, agradecendo, colocando a importância de toda essa sua fala, né? E perguntando como é que a gente pode aplicar isso no nosso fazer, no dia a dia da sala de aula, né? E fiquei imaginando assim, se a gente fosse montar um curso na área da saúde, estruturar esse curso, né, de forma geral, o que a senhora considera como elementos mais importantes para serem trabalhados, né, na formação de alunos nesse curso, né, nesse curso que a gente está imaginando aqui? Eu acho que a gente tem que trabalhar, que eu já falei aqui, né, que é a questão da humanização, talvez até essa questão de trabalhar em comunidade, como você falou aqui, é uma coisa extremamente importante. Acho que tem que levar as pessoas, levar os estudantes para ver a realidade dos locais, né, para sentir. Eu acho que isso é muito importante, porque você tem que ter a noção da vida real, da vida como ela é. Às vezes a gente está dentro da faculdade, quando a gente vai para a rua, que a gente vai para o trabalho, é que a gente vê a realidade. Eu sempre, no meu caso, eu sempre procurei, fui muito ativa, eu sempre batalhava pelas coisas. Eu nunca tive, não sou filha de família privilegiada. O que eu consegui foi com minha luta, foi batalhando, né?
para poder me sustentar a minha família. Então, eu sempre busquei, mas eu acho que os professores podem incentivar os alunos a vivenciar práticas onde ele possa estar mais próximo do paciente. Eu acho que isso é importante. Fora o que eu falei, eu acho que a questão da informática é essencial, mas, e também tem um suporte, uma cadeira aí de psicologia que dê suporte, que dê ensinamento a gente, a todos os profissionais, de como lidar com as pessoas, de sentir a dor das pessoas. Empatia, eu não sei, assim, posso estar falando besteira, mas eu não sei se empatia a gente aprende, né? Mas eu acho que a gente, com o convívio, com a demonstração, com a prática repetida, você pode procurar sentir mais a dor das pessoas e se colocar no lugar delas. Eu acho que a gente tem que vir dentro de casa, né? Já começar na formação dos pais. Por isso é que eu digo, e eu falo muito com a secretária de Educação, Eliana, a gente tem que trabalhar junto, porque para a gente mudar a situação da saúde das pessoas, tem que começar lá da alfabetização, ensinando as pessoas, as crianças a lavar as mãos, né? Por que é importante lavar as mãos, né? Ensinando conceitos básicos que vão refletir no futuro, né? Por que é importante a gente ajudar as pessoas, por que é importante a gente trabalhar a solidariedade. Tudo isso, se a gente começar desde pequeno, vai ter reflexo na vida adulta. Né? Eu acho que começar de cedo isso daí, não é só na faculdade. Eu acho que esse aprendizado é um aprendizado que a gente tem que desenvolver desde a criança. A criança é que aprende mais rápido. Né? A gente fez um movimento agora de combate à dengue, apesar do estado de Ceará estar numa situação tranquila em relação aos números, e que a gente consiga manter, né, esses números. A gente fez um trabalho na escola. A gente foi para o Crato, 2 semanas atrás, e trabalhando com as crianças. E foi muito interessante. A gente levou o pessoal dos agentes de endemias e foi explicar para as crianças o ciclo do mosquito, desde o ovo lá, como é que a gente podia combater. E elas saem lá bem alegres, satisfeitas e passam para os pais, né? Então, a gente tem que começar desde cedo. Eu acho que é trabalhar essa formação. E na educação, o que é que a gente está querendo trabalhar também? Essa questão da importância da vacinação, né? Que o Ceará era exemplo em vacinação. E a gente está com muita luta. Hoje, a gente lançou a campanha esse ano antecipada de vacinação contra a gripe, para mim, uma das vacinas mais eficazes e menos efeitos colaterais. E tem gente que me pergunta quando é que vai começar. Já foi lançado no dia 11 de março, foi antecipado, né? Então, a gente tem que voltar a sensibilizar. Uma outra coisa que me preocupa muito são os acidentes de trânsito. Pessoas que estão em motos, né, motocicletas, e não usam capacete. Então, tem que começar a educar as pessoas, porque não tem sistema de saúde aqui. Uma outra coisa que eu me preocupo muito é a longevidade. Nós estamos ficando mais velhos, estamos vivendo mais expectativa de vida, e a gente tem que saber lidar com isso e lidar com os idosos. Né? E essa formação também, eu acho que a gente tem que trabalhar. Os idosos, para mim, são as pessoas que a gente tem que mais respeitar, são as pessoas que têm experiência para passar para a gente. Né? E a gente vai chegar nessa época e a gente tem que ter um preparo, e o sistema de saúde tem que se preparar para isso. Tem que se preparar para isso, porque vamos viver cada vez mais, vamos ter doenças crônicas cada vez mais, e isso vai exigir mais do sistema de saúde público e mais dos profissionais, porque a gente vai ter que ter mais habilidade de paciência, de sentimento, de empatia, para poder lidar com esses idosos que estão chegando. Doutora Tânia, a senhora destacou, né, assim, essa necessidade do aluno, assim, eu acho que é uma preocupação da universidade, é uma preocupação da formação em si e dos currículos, né, das matrizes curriculares, com essa proximidade do aluno com a realidade, né, que, como você destacou, doutora, hoje as disciplinas, elas precisam, o teórico ensina, né, mas a prática, como você colocou, né? Ele aprende também muito. E as disciplinas estão cada vez mais levando esse aluno
à sociedade, né? Devolvendo esse conhecimento construído, né, nas disciplinas para a sociedade. A gente tem disciplinas com conteúdos de extensão, onde os alunos vão, desenvolvem projetos e vão para a comunidade, isso desde os semestres iniciais, que antigamente isso era lá no final do curso, né? Então eu acho que isso é um aspecto relevante que a senhora destacou, né? E aqui as pessoas do chat também colocaram sobre a importância dessa intersetorialidade, né, do programa de saúde da escola, tem esse papel. Muitas pessoas aqui estão dizendo, como são professores do Centro de Ciências da Saúde, estão dizendo que a gente trabalha bem isso, essa questão do SUS, nas disciplinas de saúde coletiva. Então a gente está no caminho, né? É muito importante, até porque aquele aluno que queira partir para o lado da gestante já vai sair com noção, né? Porque eu saí da faculdade sem saber nada dessa questão de gestão de SUS, eu fui aprendendo com o tempo, né? Fiz um curso de gestão de clínicas do Sírio-Libanês, mas já depois que eu já estava, já dentro da questão de gestão, né? Eu já era gestora quando eu fiz esse curso. Então é muito importante que a faculdade promova isso mesmo, essas cadeiras onde o aluno tenha noção da medicina coletiva, da saúde coletiva, não só da medicina, mas saúde coletiva, e também noções do SUS, de gestão, é muito importante. Porque você pode querer, a gente está na área de saúde, pode querer exercer a profissão. Eu quero ser enfermeira, clínica, mas eu quero ser enfermeira e gestora, eu quero ir para dentro do hospital e liderar, esse chefe e tudo. Então tem que ter essa noção, né? Isso. A gente tem que ter mais, acho que o leque de opções maiores, né? E a área da saúde, ela tende a se expandir muito, né? A gente está abrindo muitas opções de trabalho, o mercado de trabalho tende a se expandir, isso eu quero dizer para os professores, porque a percepção do governo é de ampliar cada vez mais a rede assistencial. E algumas vezes a gente tem dificuldade de absorver isso porque não tem profissionais. A gente, hoje é o Dia Internacional do Autismo. Sim, sim. É uma grande preocupação pelo aumento do diagnóstico de crianças com autismo. E a gente tem, sabe o quê? Tem déficit de terapeuta ocupacional. Nós temos déficit de neuropediatra, mas nós temos déficit de terapeuta ocupacional. A gente vai precisar muito. Tá entendendo? Desse profissional para dar ajuda, porque os centros, o Ministério da Saúde liberou uma portaria agora de cofinanciamento, mas ele coloca lá quais são os profissionais, são umas 10 categorias de profissionais para atuarem nesses centros de atendimento a transtorno espectro autista, mas a gente tem dificuldade, a gente está com um projeto grande da Secretaria para ser lançado, por falta de profissionais habilitados. Exatamente, e essa preocupação, né, que a gente tem se deparado com situações crescentes de necessidades que a gente sabe que profissionais, né, têm o direcionamento específico para atuar no segmento e às vezes, como você colocou, né, falta esse profissional. Mas isso é uma perspectiva muito boa para a gente, enquanto universidade, né, que estamos no caminho de formar esse profissional e está no sentido de contribuir com esse profissional para o mercado de trabalho. Como a senhora destacou, o mercado ele é muito dinâmico, ele muda muito e a gente atende às demandas que vão surgindo, né? Como você colocou essa demanda agora de também interligar a questão da tecnologia, né? No ensino e tudo, a gente está atento também a essas situações e trabalhando nesse sentido para atender essas demandas, no caso, na formação, né? Doutora Tânia, eu acho que o nosso tempo já está, né, se esgotando, caminhando aqui. Eu teria mais uma pergunta, depois eu vou continuar aqui lendo no chat, assim, que mensagem a senhora poderia deixar para os nossos professores, né, que estão lá na sala de aula, que estão lá no dia a dia, estão na linha de frente da formação dos nossos alunos? Enquanto eu vou lendo aqui o chat, você vai repensando aí. A mensagem que eu já falei tanta coisa para passar para eles, mas é dizer que a primeira coisa é que tem que ficar sempre estimulado, né? Para que a gente possa passar esse estímulo aos alunos e sempre batalhar para levar mensagens positivas para ele, trabalhar essa questão da humanização. O profissional de saúde tem que estar todo o tempo estudando, se reciclando. E dizer também que eu, particularmente, admiro demais os professores, queria mandar logo um abraço para tudinho.
Agradeço demais a minha formação, foi por conta dos professores. Eu tenho uma irmã professora, então me sinto muito realizada em poder estar aqui dizendo isso para eles e estar no chat com professores. E dizer que a área de saúde é uma área que tem muita capacidade de expandir, tem muito leque de opções para os estudantes e que eu acho que a gente pode crescer muito, principalmente em áreas que estão surgindo agora, que surgiram com a pandemia, que é a telemedicina, a parte da informática em saúde, que não volta atrás, né? A gente cada vez mais vai trabalhar com inteligência artificial, paliativismo, né? Mas que sempre procurem passar o seu melhor para os alunos, porque a gente se inspira muito nos professores, né? E a mensagem que eles nos passam é muito importante para a nossa formação. Então, eu queria expressar aqui meu agradecimento novamente e dizer que a Secretaria de Saúde tem uma escola de saúde pública, a gente se preocupa muito com a formação, a gente voltou a capacitar muitos profissionais, ano passado a gente capacitou mais de 1.000 profissionais do interior e a gente precisa muito da ação dos professores para que a gente possa transformar a saúde da população cearense. E como eu disse, sem educação a gente não consegue evoluir. E que eles passem essa mensagem de que tudo começa na base, começa na atenção primária. Que a gente tem que falar muito em prevenção, em promoção de saúde. Né? Hospital é para doença. Então, acho que era isso que eu queria passar. Muito bom, doutora, e coincidiu, né, com todas as falas aqui. Nós não temos como ler, infelizmente, eu peço desculpa, a gente não tem como ler todas as colocações, mas vão de encontro exatamente com essa fala. Os professores, excelentes abordagens, estão dando os feedbacks aqui, excelente, a doutora Tânia, excelente discussão, até a professora dizendo assim, que a doutora tem razão, ressaltar essa necessidade de desenvolvermos habilidades socioemocionais, né, nas futuras profissões. Muito obrigada por suas contribuições. Deixa eu ver mais, deixa eu passar aqui. Colocações perfeitas, excelente palestra, uma gestora extraordinária, com grande sensibilidade e coerência e prática. Sugiro um curso sobre o SUS para os professores do PDPE. Olha aí, professora. Aí, doutora, né? Eles estão colocando. Excelentes ponderações com abordagem, olhar sobre as necessidades no âmbito da formação, né, e do mundo do trabalho. Excelente palestra. Enfim, são muitas colocações aqui dos professores, né? A gente está entendendo que, de fato, a mensagem que a senhora passou, né, e que a senhora deixou aqui para que possa levá-los a pensar, a refletir sobre a sala de aula, né, e como é que o mercado de trabalho na área da saúde, né, se comporta, né, no sentido de o que é necessário, o que é que a gente precisa desenvolver nos nossos alunos. Eu acredito que a gente pode, né, de fato, mais uma vez agradecer a sua disponibilidade, que eu imagino como seja, né, como seja corrido o seu dia a dia, né, e que você abriu uma vaga aí na agenda para atender o convite da direção do Centro de Ciências da Saúde, a professora Lia, e a gente está muito contente em ouvi-la, né, e confortável com as suas palavras, que tem exatamente relação com a nossa formação e que fica aqui, né, gravado, ficam gravadas todas essas dicas que foram colocadas muito bem aqui pela senhora. Espero ter podido contribuir. Sim, claro, né, é notório aqui a sua contribuição. E a gente só tem a agradecer, né, agradecer a todos que estão aqui assistindo, aos que vão assistir depois, que a live vai ficar gravada, né, e disponível para todos os professores. E agradecer mais uma vez a senhora pela disponibilidade. É isso. Obrigada, professora.